Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. Antes de mais, eu gostaria de vos agradecer a todos por todos os likes que têm sido feitos aqui mesmo nos vídeos do canal do Poder do Cosmos, pelos vossos comentários, pelas vossas subscrições, pois só assim é que este canal poderá começar a aparecer cada vez mais nos vídeos recomendados do YouTube e é desta forma também que mais pessoas poderão ter acesso às informações que são aqui passadas de forma gratuita. Portanto, hoje o que é que vamos fazer outra vez? E peço desculpa por estar a voltar a fazer este vídeo numa segunda-feira em vez de fazer no fim de semana, mas vamos então ver aqui quais foram as previsões para esta semana a nível de tarot. Utilizei o mesmo baralho da semana passada, o Tarot Morgan, e também utilizei aqui um oráculo diferente que eu ainda não tinha utilizado, que é o oráculo Anjos da Abundância da Doreen Virtue e do Grant Virtue, que não sei se sabem, mas é o filho da Doreen e que também fazia, antes da Doreen agora estar mais ligada àquela parte cristã e ter abandonado um pouco o movimento New Age, mas o Grant ainda chegou a fazer alguns oráculos com a mãe, assim como também a esposa dele também tem alguns oráculos feitos com a Doreen Virtue. E portanto, hoje são estes oráculos que nós vamos utilizar, mas antes disso eu gostaria de vos falar sobre algumas novidades que nós estamos a ter aqui também na loja do Poder do Cosmos. Como vocês sabem, eu pelo menos já tinha dito isso ano passado, eu sou revendedora e portanto eu consigo adquirir alguns produtos também para venda e gostaria de vos mostrar aquilo que eu recebi recentemente. Não vos vou mostrar tudo, como é óbvio, mas tenho aqui, gostaria de vos mostrar, por exemplo, esta selenite. Ela está aqui enrolada em plástico para não apanhar outras energias. Esta selenite em forma de espiral. Eu tenho um vídeo feito sobre também selenites, que é o kit SOS, que irei passar aqui em cima para vocês verem, e também tenho a possibilidade de serem adquiridas em tamanho de torre. Elas estão aqui protegidas com plástico para poderem chegar às vossas casas sem apanharem qualquer tipo de energias exteriores. Tenho também disponível agora já os incensos Nag Champa, que eu já vos tinha falado sobre eles também em vídeos anteriores, portanto se estiverem interessados podem falar comigo por mensagem privada. Tenho também vários aromatizadores, como por exemplo este aqui, que é o 7 ervas, que funciona para proteção espiritual. Aliás, como podem ver, este está um pouco gasto porque é o meu. Eu utilizo este aqui no meu próprio escritório quando estou a trabalhar, portanto eu estou-vos a vender coisas que eu própria utilizo e que eu própria acho que são uma mais-valia. Também me chegou, mas esta é realmente peça única, foi a única que eu consegui, mas esta fantástica orgonite também está protegida aqui por um plástico para não estar a apanhar outras energias antes de chegar à casa do seu novo dono. Ela é fantástica. Na realidade havia outra orgonite, mas eu fiquei com ela. E já agora vou-vos mostrar qual era, porque eu gostei tanto que acabei por ficar com ela, que é esta. Foi feita pela mesma senhora, é uma senhora que as faz de forma artesanal e eu acho que elas são realmente fantásticas. Eu entretanto falei com o fornecedor e eles dizem que sim, que vão ter mais produtos desta senhora para venda. Desta vez só tinham estas duas e eu não resisti a esta e fiquei com esta para mim, mas se alguém estiver interessado na outra, temos aqui a outra também. Também vos trouxe, porque é algo que eu adoro, aqui duas pulseiras. Esta eu acho fantástica, não sei se vocês conseguem ver, mas é uma pulseira que é feita com quartzo rosa. E depois tem aqui também um mocho. Esta pulseira está a um preço bastante acessível, são 2,5 €. Portanto, quem estiver interessado, diga por mensagem privada ou diga também por e-mail. E depois trouxe também esta diferente, parecida com uma que eu já utilizei há uns anos atrás. Não sei se consegue ver aqui muito bem, porque eu não a quero tirar de dentro do saco onde ela vem, mas tem aqui um elefante e é uma pulseira da sorte. Também a 2,5 €.
2,5€, o mesmo valor da outra, e portanto, se alguém estiver interessado, podem me mandar mensagem privada para o Poder do Cosmos no Facebook ou para o e-mail que já conhecem, que é poderdocosmos@gmail.com. Tenho também ainda a decorrer, quem quiser ver depois mesmo as previsões pode avançar. Vocês também têm em baixo na descrição os timestamps, ou seja, o tempo, a hora a que começa o vosso signo. Portanto, para quem não quiser estar a ouvir a parte das promoções, pode ver quando é que o vosso signo começa e avançar lá para a frente. Mas relativamente às promoções, continua a funcionar ainda neste momento e até ao dia 1 de março as leituras de tarot terapêutico completas, em que eu falo sobre a saúde, a família, falo também sobre os amigos, a vossa parte espiritual, a vossa carta dominante de 2009, falo sobre trabalho, falo sobre a vossa relação amorosa ou a vossa vida amorosa, e estou a fazer tudo por um preço promocional de 25€ até ao dia 1 de março. Para além disso, posso também fazer neste momento um estudo numerológico da vossa vida kármica, em que eu vos posso, através da data de nascimento e através do vosso nome, dizer-vos que karma é que estão aqui a limpar e dar-vos uma série de informações também sobre a vossa personalidade. Portanto, neste momento, estas são as promoções que eu tenho tido com mais força a sair, mas tenho também disponível para vocês próprios exatamente aquilo que eu estou a fazer aqui, que é uma carta de tarot, mas para vocês seria uma carta de tarot para cada dia da semana e uma carta com um conselho dos anjos para essa semana. Se quiserem ter acesso a esse serviço, falem comigo também por mensagem privada. E agora, para não vos massacrar mais com promoções e com tudo aquilo que podem adquirir no Poder do Cosmos, vamos então começar com o vídeo verdadeiramente e vamos começar com o primeiro signo de todos, com que eu começo sempre, ou seja, Carneiro. E vamos começar então com a leitura de tarot e o conselho, ou seja, a mensagem dos anjos para esta semana para Carneiro. Carneiro, esta semana vocês têm aqui uma carta de tarot um pouco complicada, é verdade, porque vos saiu aqui o 8 de espadas. O 8 de espadas, como vocês podem ver, representa aqui alguém que está amarrado, de olhos tapados, como se não conseguisse ter escapatória. Eu vou colocar aqui um pouco mais perto da câmera para que vocês possam ver bem. Basicamente, o que esta carta significa é que esta semana poderão sentir-se presos. Ou seja, presos por uma questão de autoridade, por exemplo, como se vocês não se conseguissem soltar, não se conseguissem libertar de uma determinada crise. Esta sensação de se sentirem presos poderá vir de uma figura de autoridade, ou seja, pode vir de um pai, pode vir de uma mãe, pode estar a vir de um chefe, por exemplo, pode estar a vir de alguém que tem algum tipo de cargo, algum tipo de posição de poder sobre vocês. Também poderá ser um amigo, e digo isto por causa da mensagem dos anjos que vocês têm para esta semana. Também poderá ser um amigo, poderá ser um relacionamento amoroso em que a outra pessoa é muito mais dominante e vocês poderão não se estar a sentir bem e estarem a sentir esta semana que não conseguem ser vocês mesmos, que não se conseguem soltar. Portanto, tenham cuidado com isto, não se esqueçam de quem são, não se deixem dominar pela vontade dos outros e, acima de tudo, não se anulem, porque esta carta mostra de certa forma que existe uma anulação da vossa parte e que vocês praticamente deixam de ser quem são esta semana para conseguirem fazer aquilo que a outra pessoa está a exigir de vós, e isso não é nada positivo. Portanto, carneiros, olhar para a frente, um sorriso na cara e não se deixem limitar por uma questão de autoridade. E se não tiverem outra hipótese, se tiverem verdadeiramente que se vergar perante essa autoridade, não se anulem, ou seja, façam o que tiverem de fazer naquele momento, mas depois voltem a ser vocês mesmos e não deixem ter esta sensação complicada de estarem presos ou de estarem a ser obrigados a fazer algo que não querem ou que não vos deixa felizes neste momento. Relativamente à mensagem dos anjos, a mensagem dos anjos
também não é das melhores, vou ser sincera, portanto, carneiros vão estar a ter uma mensagem, ou melhor, uma semana um pouco mais difícil, porque aquilo que vos saiu é uma carta que fala sobre desintoxicar as amizades. Eu vou colocar aqui mais perto para que vocês consigam ler, deixem-me só ajustar aqui na câmera, penso que vocês conseguem ver assim, não é? Mas o que esta carta está a dizer é: o seu fluxo de abundância está a ser afetado pelas pessoas com quem passa o tempo, por isso tenha atenção às suas relações e associações, escolha estar com pessoas inspiradoras, generosas e compreensivas. E portanto, como vocês já repararam, esta carta casa perfeitamente com esta carta aqui da autoridade, ou seja, vocês esta semana poderão ter infelizmente esta tendência de estarem aqui muito associados a pessoas que de certa forma poderão estar a ser tóxicas, e poderíamos estar a falar aqui na parte do desintoxicar amizades, poderíamos estar a falar de amizades, poderíamos estar a falar, por exemplo, também de relacionamentos amorosos, podemos estar a falar de relacionamentos familiares, mas basicamente aquilo que tanto o tarot quanto a mensagem dos anjos vos está a dizer esta semana é que vocês têm que ter aqui algum cuidado com a forma como poderão ser afetados por estas pessoas que vos estão a rodear esta semana. Muito cuidado com isto, muito cuidado com os chamados vampiros energéticos que querem retirar a vossa energia para eles próprios e acabam por vos deixar completamente sugados. Não se esqueçam de quem são, não se esqueçam daquilo que são, não se deixem anular, não se deixem ir abaixo. Esta é a mensagem principal para Carneiro esta semana. E vamos passar agora para o signo de Touro. Touro esta semana tem uma carta mais positiva, muito melhor do que a carta que tinha a semana passada, que também já era ela positiva, mas no tarot tem aqui o 4, o Four of Rods, ou o 4 de paus, por assim dizer. E o 4 de paus, como podem ver, é uma carta aqui muito bonita e tem a ver com a colheita, tem a ver com vocês conseguirem colher aquilo que estiveram a preparar, aquilo em que estiveram a trabalhar, e portanto é uma carta que nos fala sobre vocês conseguirem colher paz, prosperidade, harmonia e conseguirem colher os frutos do vosso trabalho e os frutos de tudo aquilo que vocês têm andado a plantar. Portanto, a previsão de tarot para esta semana é que esta semana vocês poderão ter aqui algumas surpresas agradáveis e poder recolher aqui algo que vos pertence, algo que vocês merecem e algo que vos vai trazer paz, felicidade e serenidade, que é algo que vocês precisam imenso. Relativamente à mensagem dos anjos para esta semana, vocês têm aqui uma carta bastante interessante e é algo que eu me recordo de andar a dizer muito às pessoas há 2 anos atrás. E a carta chama-se Libertar a Tralha. Ora, como as letras são aqui um pouco pequenas, eu vou aproximar melhor da câmera para que vocês também as consigam ver, mas o que esta carta está a dizer é: vai sentir-se melhor e mais focado se dedicar tempo a limpar a tralha da sua casa e do local de trabalho. Doa aquilo que puder para ajudar aqueles que possam precisar das suas coisas. Garanta que também mantém o seu horário desimpedido. Ou seja, o que é que esta carta nos está a querer dizer? Muitas vezes nós temos coisas na nossa casa que não utilizamos. Imaginem, roupa que já não vestimos para aí há 3 ou 4 ou 5 anos ou até mais, sapatos que nós não usamos, móveis que nós temos metidos a um canto que já não temos interesse nesses móveis, e muitas vezes o que isso está a fazer é aparar a nossa energia, ficam energias paradas. Portanto, aquilo que é aconselhado fazer, e aliás o próprio Arcanjo Miguel dá muito este conselho, é que se agarrem nas coisas que nós não utilizamos, nas coisas que nós não precisamos e vermos livres delas, tirarmos essas coisas da nossa casa e darmos a alguém que possa usufruir com isso.
Existem organizações sem fins lucrativos, como sabem. Muitas vezes há desconfianças sobre algumas dessas organizações aqui em Portugal, porque nem todas, infelizmente, são tão sérias como deveriam. Mas se conhecerem alguém, se souberem de alguém que precisa, podem ser roupas, podem ser qualquer coisa que vocês tenham que não utilizam há anos, que não têm qualquer utilidade, vejam-se livres disso, libertem a vossa energia, deixem a vossa energia em movimento, aproveitem porque até estão numa semana em que vão receber aqui algo que estiveram aqui a trabalhar e que merecem receber, vão ter esta paz, vão ter esta harmonia. Aproveitem para conjugar a harmonia que vocês vão ter a nível emocional com a harmonia também na vossa casa, no vosso local de trabalho. Muitas vezes esta história do libertar a tralha também está a falar sobre uma agenda demasiado sobrecarregada, ou seja, terem demasiadas coisas marcadas, terem demasiadas coisas planeadas, não terem tempo para conseguirem fazer tudo aquilo que está marcado e planeado e, por que não, parar um pouco. Aliás, eu tenho estado a fazer isto desde o início do ano. Por que não parar um pouco, fazer apenas aquilo que sentem que são verdadeiramente capazes de fazer e não estarem a sobrecarregar a agenda? E sabem porque é que eu vos digo isso? Porque depois pode-vos acontecer o que me aconteceu a mim o ano passado, ou seja, quererem fazer tudo ao mesmo tempo, terem muita coisa para fazer e depois às tantas já não estão em condições emocionais nem em condições de saúde para fazer nada. Portanto, sejam mais seletivos nas coisas que marcam, façam primeiro aquilo que verdadeiramente é necessário fazer. Criem prioridades e em casa vejam-se livres de energias paradas. É essa a mensagem e o conselho dos anjos para esta semana. E não se esqueçam que tem aqui o 4 de paus também convosco a trazer-vos harmonia e a trazer-vos uma sensação de paz. Portanto, Touro, é uma boa semana para vocês. E passamos agora para Gêmeos. Gêmeos, vocês tiveram, sou sincera, uma carta muito positiva a nível de tarot. Vocês tiveram aqui a carta do Sol, que é uma carta que, tal como eu expliquei a semana passada, porque também houve um signo que teve aqui a carta do Sol, é uma carta que geralmente fala sobre crescimento, expansão, fala sobre aquela sensação boa de calor que há dentro de nós, de crescimento. No entanto, Gêmeos, considerando a carta que eu tive dos anjos, que eu já vos explico qual é, eu tenho algum receio que muitos de vocês esta semana estejam com o sentido invertido da carta do Sol. E o sentido invertido da carta do Sol, para que vocês compreendam, tem a ver com um sentimento de solidão, de incerteza e possivelmente até de uma perda de um relacionamento. Até porque a carta do Sol está relacionada também com o amor, está relacionado com relacionamentos felizes, com relações felizes, mas considerando a mensagem dos anjos que eu tive, muitos de vocês, infelizmente, poderão estar a passar pela perda de uma relação e pelo sentimento grande de solidão esta semana. E, portanto, a mensagem dos anjos esta semana é exatamente: liberte a culpa. E quando eu vos explicar o que está aqui escrito, irão entender porque é que eu acho que muitos de vocês estão com o efeito do Sol invertido e não do Sol verdadeiramente correto, o normal do Sol. Atenção, isto não quer dizer que todos os Gêmeos estejam com o efeito invertido, quer dizer, infelizmente, que muitos de vocês poderão estar. Isto não quer dizer que seja para todos. Não se esqueçam que uma coisa é fazermos uma leitura individual, outra coisa é fazermos uma leitura para um signo, não é? Porque estamos a apanhar muitas pessoas diferentes. Mas cá está, vamos chegar aqui novamente mais perto da câmara para que vocês possam ver e, portanto, a carta é: liberte a culpa e diz-nos o seguinte: quando permite que a sua luz brilhe, inspira os outros, perdoe-se por aquilo que acha que fez ou não fez e confie que Deus o ama incondicionalmente tal como é. Aprenda e cresça com os erros do passado em vez de se recriminar por eles.
Ou seja, não têm que se sentir culpados por aquilo que fizeram no passado, por aquilo que aconteceu no passado. Não se esqueçam de que na altura vocês fizeram aquilo que pensavam que era o melhor que estavam a fazer. Vocês não poderiam ter agido de forma diferente. Muitas vezes nestas situações nós fazemos aquilo que sentimos que temos de fazer, aquilo que para nós era o mais correto no momento. Por vezes podemos nos magoar a nós, podemos magoar os outros, mas é necessário aprendermos a perdoar-nos a nós próprios acima de tudo e também perdoar os outros. Quando nós perdoamos alguém, nós não estamos a fazer bem à outra pessoa, estamos a fazer bem a nós próprios, porque nós é que sofremos quando não perdoamos. E o libertar a culpa tem a ver com isso. Independentemente daquilo que tenham feito, libertem a culpa, entreguem a Deus e recordem-se que Deus nos ama a todos de forma incondicional e que nos tenta ajudar a todos de forma incondicional. Nós é que muitas vezes ou não conseguimos ouvir os conselhos e as mensagens que nos são passadas, ou conseguimos ouvir, mas não acreditamos que elas sejam mesmo para nós. Quando a nossa autoestima está mais em baixo, por vezes não conseguimos. Exatamente por vocês terem esta carta aqui de libertar a culpa, é que eu tenho receio de que muitos de vós vão apanhar aqui o significado invertido e poderão estar a perder algum tipo de relacionamento. Eu, quando falo em relacionamento, não estou a falar apenas num relacionamento amoroso. Vocês podem estar aqui a passar por uma perda de uma amizade, por uma perda de um relacionamento profissional, por exemplo, algum problema com algum familiar também. E, portanto, se for esse o caso e se estiverem a sentir culpados, lembrem-se que nós agimos da maneira que agimos naquela altura porque não estamos a conseguir ver outra forma. Libertem-se da culpa, tentem aproveitar o lado mais positivo do sol, que é o lado da expansão e o lado do crescimento, ou seja, aprenda com os seus erros e cresça com isso. Não se deixe ir abaixo, não se limite. E passamos agora para Caranguejo. Caranguejo, desta vez, tem aqui, pelo que eu estou a ver, uma carta de tarô mais virada para os negócios. E, portanto, a carta de Caranguejo é esta. É o Rei de Pentáculos. Porque existe aqui neste tarô, no Tarô Morgan, os pentáculos. Portanto, temos aqui o Rei de Pentáculos. E o que é que isso representa exatamente? O Rei de Pentáculos, aquilo que vem representar é uma boa capacidade para uma análise empresarial a nível de negócios. Portanto, a carta de tarô esta semana está-vos a dizer o quê? Está-vos a dizer que se tiverem que tomar uma decisão relacionada com o negócio, uma decisão relacionada com dinheiro, se vocês tiverem que decidir se vão fazer um negócio ou não, se devem entrar numa determinada parceria ou não, vocês são maduros o suficiente para saberem a resposta dentro de vocês mesmos. Portanto, o que esta carta nos está a dizer é a decisão de negócios que tiverem que tomar esta semana relativamente a assinaturas de papéis, seja aquilo que for, vocês são maduros, vocês sabem a resposta dentro de vocês mesmos, confiem na vossa intuição, porque esta é uma carta extremamente favorável para fazer negócios e para conseguirem realmente fazer aquilo que seja melhor para o vosso crescimento a nível financeiro, a nível económico e a nível profissional também. Relativamente à mensagem dos anjos para esta semana para Caranguejo, eu não gosto de uma palavra que está a ser usada aqui e vocês já vão entender porquê. Mas a carta que saiu para Caranguejo como mensagem dos anjos é esta, que é a carta dos donativos, dízimo e trabalho caritativo. A palavra que eu não gosto aqui é dízimo. É verdade que se lermos a Bíblia temos lá a palavra dízimo também, mas também é verdade, e peço desculpa por aquilo que vou dizer aqui, não quero ofender ninguém, mas sabem também que tem havido algumas igrejas e algumas associações a aproveitarem-se desta ideia do dízimo e obrigar realmente as pessoas a darem aquilo que não deveriam estar a dar por não poderem, com a desculpa de que estão a dar para ajudar Deus. Uma coisa é, por exemplo, irmos a uma missa e quando
quando passa o saquinho para darmos a ajuda aos pobres, nós colocarmos lá 20 cêntimos, 50 cêntimos ou 1 euro. Outra coisa muito diferente é irmos a uma igreja, irmos a um culto e darmos 10% do nosso ordenado só porque está escrito na Bíblia que é necessário dar o dízimo. Portanto, é só por isso que eu não gosto desta palavra. No entanto, gosto da mensagem que a carta nos traz e essa é a mensagem mais importante. Portanto, temos aqui uma carta de tarot que nos vem falar sobre a questão dos negócios e da parte financeira e depois temos aqui a mensagem dos anjos que eu vou colocar aqui mais de perto para que vocês consigam ler e que nos diz o seguinte: dê com alegria a organização e pessoas que o apoiam e inspiram espiritualmente e saiba que a sua generosidade será retribuída em muito de formas milagrosas. O tempo, os bens, o dinheiro ou outros recursos que dou para garantir que a sua energia se vai multiplicar ou que se multiplique. Ou seja, aqui quando nós estamos a falar sobre doar, sobre os donativos, não estamos a falar apenas de dinheiro. Estamos aqui a falar também de tempo, por exemplo, porque não fazerem algum voluntariado, porque não ajudar alguém que necessita. Portanto, a mensagem principal que nós temos a retirar desta carta dos anjos é que o conselho é doem aquilo que puderem esta semana. E porquê? Porque quando nós doamos algo de coração, quando nós doamos algo sem esperar nada em troca, acabamos por ser de certa forma recompensados por isso. Portanto, se puderem doar dinheiro ou bens, tudo muito bem. Caso contrário, podem simplesmente doar o vosso tempo. E doar o vosso tempo pode ser algo tão simples como haver uma pessoa triste que necessita de desabafar e vocês serem um ouvido amigo que está ali naquele momento e que essa pessoa possa falar convosco, possa desabafar convosco. Muitas vezes é tão simples quanto isto. Quantas vezes é que em consultas minhas eu praticamente nem sequer tiro cartas, porque aquilo que as pessoas mais precisam é alguém com quem possam conversar, alguém que as ouça, alguém que as consiga orientar de alguma forma e não necessariamente através de leituras de tarot ou leituras de cartas, mas simplesmente ouvir. Ouvir, estar presente e saber ouvir com atenção, saber escutar com atenção aquilo que nos é dito. E isso também pode ser encarado como um trabalho caritativo e como uma doação que estão a fazer. Porquê? Porque estão a doar o vosso tempo. Portanto, esta semana é uma semana muito favorável para os caranguejos e espero que consigam aproveitá-la da melhor forma com estes conselhos. Passamos agora para os nativos de Leão. E os leõezinhos esta semana estão muito fortes, não só através das cartas de tarot, mas também através da mensagem dos anjos. A nível de tarot, vocês e eu também, não é? Eu não escondo que sou leoa. Nós temos esta semana o King of Swords, ou seja, o Rei de Espadas. E o que é que faz o Rei de Espadas aqui? Eu vou aqui colocar a imagem mais de perto, porque este tarot é muito bonito e, portanto, eu acho que é interessante vocês poderem ver a carta em si. Mas o Rei de Espadas simboliza uma pessoa madura, uma pessoa que está no comando, uma pessoa que sabe ser também a autoridade daquilo que está a fazer. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que esta semana, a nível profissional, vocês são a melhor pessoa para conseguir comandar aquilo que precisa de ser feito, ou se for em casa, por exemplo, e houver um problema familiar, vocês são a pessoa que tem a melhor capacidade para tentar resolver esse problema familiar também. Ou seja, esta semana vocês devem utilizar a maturidade e devem utilizar aquilo em que são verdadeiramente bons para poder aplicar e para poderem ajudar os outros. Portanto, é isso que esta carta significa, ou seja, ao longo desta semana vão ter uma ou mais oportunidades de mostrar aquilo em que são bons e utilizar aquilo em que são verdadeiramente bons para poder orientar quem está a precisar de orientação. Relativamente à mensagem dos anjos para esta semana,
fala de sonhos de abundância, típico de leões, porque os leões estão sempre a pensar em coisas um pouco mais acima, em coisas um pouco mais altas. Os leões são dos signos que mais pensam em crescer, que mais pensam em andar sempre para cima e conseguir evoluir mais, não é? É um signo que tem essa tendência. Eu vou aqui colocar as letrinhas mais de perto para que vocês possam ver, mas esta carta o que nos diz é o seguinte: quando dorme, Deus, os seus anjos e o seu eu superior dão-lhe ideias, respostas e soluções divinamente guiadas. Assegure-se de que registre os seus sonhos num diário, porque contém revelações valiosas que o ajudarão a transformar os seus desejos em realidade. Eu achei o máximo quando eu vi que tinha saído esta carta por uma razão muito simples. Eu vou-vos mostrar. Eu vou só aqui agarrar neste livro. Eu comprei há 2 semanas atrás este livro que se chama Diário dos Sonhos. E, portanto, quando eu vi sair esta carta a falar exatamente sobre haver aqui um diário, um registro dos nossos sonhos, eu achei engraçadíssimo porque eu tinha comprado aquele livro há pouco tempo e, portanto, realmente faz todo sentido. Mas, independentemente daquele livro ou não, aquilo que esta carta está a querer dizer é o seguinte: muitas vezes nós temos as respostas que necessitamos e que são-nos dadas pelos nossos guias. E os nossos guias podem fazê-lo de diversas maneiras. Todos nós temos guias, independentemente de sermos mais ou menos mediúnicos. Muitas vezes as respostas às nossas questões são-nos passadas através de sonhos. Também podem ser passadas através de uma música que está constantemente a passar em todo lado, um número que estamos constantemente a ver em todo lado também, ou uma palavra que nos aparece constantemente de alguma forma. Mas aqui estamos a falar especificamente de sonhos. Portanto, o que esta carta está a querer dizer é: esta semana, se têm uma pergunta, se têm algo que verdadeiramente querem saber, estejam atentos aos vossos sonhos. A melhor maneira de fazer um diário de sonhos, a melhor maneira de registar, e isto porquê? Porque muitas vezes nós acordamos, ainda nos lembramos do sonho e, se repararem, passado 5 ou 10 minutos já não fazemos a mínima ideia de com o que é que sonhámos. Portanto, o ideal será ter um caderno mesmo ao lado da cama, em cima da mesa de cabeceira, e se tiverem uma questão, se tiverem uma dúvida, aquilo que vocês devem fazer é fazer a pergunta e depois o sonho que vai aparecer. Quando acordarem, a primeira coisa que fazem é agarrar num lápis ou numa caneta e escrever imediatamente com o que é que sonharam. Para quê? Para depois tentarem analisar mais tarde e tentarem entender se vos foi passada uma mensagem ou não, porque é o que eu vos digo, a nossa tendência quando nós acordamos é, passado 5 minutos, já não nos conseguirmos lembrar daquilo com que sonhamos, ou então lembramos-nos de muito pouco e acabamos por perder informação. Portanto, leõezinhos, esta semana, muito atentos aos vossos sonhos e não se esqueçam que poderão ser bastante úteis e utilizar o vosso conhecimento para poderem ajudar as outras pessoas em situações que poderão ser necessárias. Passamos agora para Virgem, e Virgem tem aqui uma carta que quem tem consultas comigo sabe que eu costumo dizer que é uma das cartas mais complicadas de interpretar no tarot, pelo menos para mim. Vocês têm a Roda da Fortuna. Porquê é que esta carta se pode tornar tão complicada? Porque a Roda da Fortuna fala-nos apenas sobre uma mudança, mas não nos explica, principalmente quando fazemos uma leitura assim, em que vem apenas uma carta, se essa mudança vai ser pela positiva ou se vai ser pela negativa. Portanto, a única coisa que eu posso dizer aos nativos de Virgem é que estejam preparados, porque esta semana, seja para melhor, seja para pior, algo nas vossas vidas vai mudar. Há algo que se vai tornar aqui diferente para vocês. Eu vou colocar aqui a imagem mais de perto para que vocês possam ver melhor, mas realmente é isso que esta carta tem a dizer. Eu não vos sei explicar que tipo de mudança vai acontecer,
mas vai acontecer uma mudança nas vossas vidas, numa área das vossas vidas ao longo desta semana. Geralmente estas mudanças vêm por bem, portanto eu não quero que fiquem desanimados, virgens, mas poderá ser uma boa mudança. Não pensem logo pela negativa. Depois, a nível de conselho de cartas dos anjos, vocês têm uma carta muito bonita que se chama Merecimento, que eu acho que traz uma mensagem importantíssima, que é: todos nós merecemos ter algo de bom, todos nós merecemos ser reconhecidos. Mas eu vou aqui chegar a carta mais perto para vos conseguir indicar o que é que está aqui escrito. Deixem-me lá aqui ver a melhor maneira de colocar. Esta carta diz-nos o seguinte: é um filho querido de Deus como todos os outros e merece receber o apoio que vai permitir-lhe focar-se no seu propósito de vida divino. Se ainda não conseguir reconhecer as suas qualidades encantadoras, confio que Deus e os anjos conseguem ver o quão incrível realmente você é. Ou seja, acreditem mais em vocês mesmos, acreditem que merecem receber tantos quanto os outros, porque na realidade todos somos filhos de Deus, todos merecemos ser tratados da mesma forma. Deus não se esquece de nós. Eu sei que por vezes parece que sim, mas não se esqueçam também que estamos cá para aprender e, portanto, passar por momentos mais difíceis, mais complicados, pode fazer parte da nossa aprendizagem. Não encarem isso como Deus estando a abandonar-vos, encarem como uma prova que vos é colocada à frente e uma prova que vocês podem tentar ultrapassar. Portanto, esta é a mensagem para a Virgem. Vai haver uma mudança esta semana e vocês não se devem esquecer de que merecem ser tratados como todas as outras pessoas são. Vocês não são menos do que ninguém e, portanto, merecem ter todo o reconhecimento que todas as outras pessoas também estão a ter. E passamos agora para o signo de Balança. Balança, esta semana vocês estão aqui a ser recordados de coisas muito importantes. A carta de tarô para esta semana é o 3 de Pentáculos. E como vocês podem ver, é uma carta um pouco escura, mas é uma carta que mostra um rapaz a trabalhar arduamente. Podem ver que ele tem ali um martelo que está ali a esculpir e, portanto, é alguém que se está a esforçar, alguém que está verdadeiramente agarrado ao seu trabalho, dedicado ao seu trabalho. O que é que isto quer dizer em termos de leitura para esta semana com uma carta destas? Isto quer dizer que vocês, relativamente à vossa vida profissional, podem gostar a nível espiritual daquilo que estão a fazer e até podem receber uma recompensa espiritual por todo o trabalho que têm andado a fazer. Não quer dizer que a recompensa venha do vosso patrão, não quer dizer que a recompensa seja uma recompensa financeira, mas será uma recompensa no mínimo espiritual. E se estiverem a sentir-se mal, porque o reverso desta carta significa estarem a sentir que estão num trabalho medíocre e que não estão a ser reconhecidos, vocês têm como mensagem dos anjos uma carta muito importante, que é a carta Natureza Generosa. E esta carta eu já vos vou ler o que é que diz aqui em baixo, mas é uma carta que pede que haja um contacto maior com a natureza. Ou seja, se puderem, vão a um jardim, vão a uma floresta, vão a uma praia, apesar do frio. Se puderem, descalcem-se, sintam o chão, sintam a vibração da natureza. Isso por vezes é tão importante e nós fazemos isso tão pouco, mas o estarmos, por exemplo, na praia, a ouvir as ondas do mar, a sentir a areia nos nossos pés, ou estarmos no jardim e podermos cheirar as árvores, as flores, a relva, por exemplo, colocarmos lá os nossos pés. Eu sei que está muito frio em Portugal, mas no Brasil, que também me estão a ouvir, vocês podem fazer isso neste momento, porque no Brasil está quente, não está como aqui. É uma semana em que devem fazê-lo. Mas vou mostrar então aqui mais de perto para que vocês consigam ler o que esta carta verdadeiramente vos está a transmitir. E diz passar tempo na natureza, ajudá-lo, esperem só aqui um pouco,
porque eu estou, não sei se vocês têm noção, mas eu estou a ler ao contrário. Mas vamos lá aqui tentar ler então. Mas diz, passar tempo na natureza, ajudá-la a pô-lo numa vibração mais elevada e lembrá-lo da abundância infinita de Deus. Saia e dê um passeio ou uma caminhada com o seu animal, medite junto a uma árvore ou num jardim, sente sob as estrelas ou faça outra atividade para se ligar à vastidão ilimitada. Portanto, era aquilo que eu estava a dizer. O que esta carta está a dizer é: vocês têm trabalhado imenso, vão ter uma recompensa espiritual pelo vosso trabalho, ou se estiverem com o sentido invertido, poderão estar-se a sentir cansados, poderão estar a necessitar de recarregar energias, e o conselho dos anjos para esta semana é: liguem-se à natureza. Portanto, vão para um jardim, vão até à praia, vão até uma floresta. Saiam das vossas casas, não sejam só trabalho, casa, casa, trabalho. Entrem em contacto com a natureza. É isso que está a ser pedido de vós esta semana e têm muito a ganhar com isso. Não se esqueçam deste conselho, porque eu acho que é um conselho importantíssimo. E vamos passar agora para Escorpião. Escorpião não está com uma carta muito fácil a nível de tarô. Portanto, Escorpião esta semana tem aqui o 9 de espadas. E como podem ver no 9 de espadas, há uma pessoa que aparece assim com os pulsos amarrados, as mãos amarradas, como se não se conseguisse libertar, aqui com um sentimento de estar preso. Portanto, basicamente o que esta carta está a falar é sobre atraso, é sobre desapontamento, coisas que vocês querem fazer e que não vão conseguir fazer a tempo, algo que estão à espera e que poderá chegar atrasado e não chegar quando vocês querem verdadeiramente. Pode falar também sobre uma desilusão grande que vocês possam vir a ter esta semana. Portanto, não é exatamente uma das melhores cartas de tarô. No entanto, vocês não devem desanimar e, aliás, o conselho dos anjos, pelo menos, é um conselho dos anjos bastante bonito, bastante positivo, que é sobre uma onda de abundância. Eu vou colocar aqui as letras, que já sabem que estas letras são aqui muito pequeninas e eu tenho que ler aqui um bocadinho ao contrário por causa da câmera, mas o que esta carta nos está a dizer, e é uma carta muito gira, ainda bem a lembrar o Natal, o que esta carta nos está a dizer é: um aumento de abundância chega de muitas formas diferentes. Há algumas delas inesperadas. Esteja aberto a receber e saiba que esta abundância chega até si para apoiar o seu propósito de vida, a saúde e o trabalho beneficente. Ou seja, eu penso que se nós fizermos uma junção das duas cartas, basicamente o que isto quer dizer para os escorpiões, que já a semana passada não tinham das cartas mais fáceis, o que esta carta está a dizer é: as coisas ainda poderão estar atrasadas, ainda poderão não estar a chegar como vocês queriam, ainda poderão estar desiludidos e decepcionados, mas irão ser compensados. Irão ter aqui algo que é bom para vocês, que vocês vão gostar. Portanto, não desanimem, porque apesar do cenário não estar fácil neste momento, espera-vos algo bom, espera-vos algo ligado com a abundância, e isso é sempre bonito e é sempre positivo. Portanto, escorpiões, muita força e pensem que vão receber algo bom, mesmo que não seja quando estão à espera. E passamos agora para Sagitário. Sagitário esta semana, depois de ter tido cartas complicadíssimas a semana passada, Sagitário esta semana consegue ter aqui cartas mais positivas, consegue ter aqui aspectos mais positivos. Desta vez, o que é que saiu a Sagitário no tarô, ou seja, a previsão para esta semana? Saiu o 6 de Pentáculos, The Six of Pentacles, como ele aparece aqui no baralho de Morgan. E o que é que esta carta nos vem dizer? Vem-nos dizer que a vossa generosidade vos vai ser paga através de prosperidade material. Portanto, basicamente, se vocês conseguirem ser generosos,
Se vocês esta semana conseguirem ajudar os outros, isso depois acabará por ser recompensado. Poderá não ser recompensado logo, mas irá ser recompensado de alguma forma. Ou se estiveram a fazer o bem em semanas anteriores, podem ver uma recompensa a chegar-vos agora, a chegar-vos esta semana. Portanto, como podem ver, nós temos até aqui o dinheiro que está a aparecer, temos aqui a balança equilibrada, portanto estamos realmente aqui a falar sobre o equilíbrio entre a generosidade, ou seja, o equilíbrio entre o dar e o receber. Quanto mais damos, mais temos a receber, porque essa é a lei do universo. Mesmo esta carta, a nível da parte um pouco mais negativa que pode ter a ver, tem a ver com inveja, por exemplo. E inveja é algo que acaba sempre por cortar aqui um pouquinho as coisas boas que temos a receber. Mas esta semana irão ser recompensados de alguma forma ou irão fazer algo que vos poderá trazer uma recompensa mais tarde e será uma recompensa a nível financeiro. Portanto, é uma boa recompensa. Já a mensagem dos anjos para esta semana é uma mensagem bonita e muito positiva. É uma mensagem que vos diz, aqui está a cartinha: tenha a coragem de pedir e aceitar ajuda. Muitas vezes as pessoas são orgulhosas, precisam de ajuda, não querem aceitar, não querem dar o braço a torcer, não querem mostrar que não conseguem fazer algo sozinhas e, sinceramente, só têm a perder com isso. Se necessitam de ajuda, por que não pedir? Não é vergonha nenhuma. Nós não somos obrigados a saber tudo, nós não somos obrigados a ser capazes de fazer tudo sozinhos. Aliás, nós estamos neste planeta, estamos neste plano para nos podermos ajudar uns aos outros. Portanto, se necessitam de ajuda, peçam essa ajuda. Mas eu vou aqui então aproximar a carta para eu tentar ler aqui ao contrário, como vocês sabem. E esta carta diz-nos: pedir ajuda é um sinal de força, tal como aceitá-la da forma como lhe oferecem. Muitas vezes, quando pede ajuda a Deus, as preces são acedidas através de outras pessoas. Assegure-se de que aceite esta ajuda e dê-a também aos outros à medida que for guiado. Mas, acima de tudo, lembre-se, tenha a coragem de pedir ajuda. Nem toda a gente consegue fazê-lo e a ajuda pode vir de muitas formas diferentes. Peçam ajuda a um amigo, a um colega, a um familiar, ao vosso companheiro ou companheira, ou então coloquem as vossas preces, entreguem a Deus e peçam a vossa ajuda aos vossos anjos, arcanjos, a Jesus, àquilo que vos fizer mais sentido, mas tenham essa coragem e não se esqueçam que irão ser recompensados de alguma forma esta semana. E passamos agora para os nativos de Capricórnio. Os nativos de Capricórnio têm uma carta que eu sei que já saiu a semana passada também para um dos signos e tem aqui exatamente o 6 de espadas. E o que é que o 6 de espadas nos vem dizer? Vem-nos dizer que vocês, Capricórnios, esta semana vão conseguir sair de uma certa dificuldade que têm andado a enfrentar, porque o 6 de espadas é isso que representa. Representa a vossa passagem lenta, mas feita de uma forma suave, não agressiva, de uma situação menos positiva para uma situação mais positiva para vocês. Portanto, esta carta é uma carta que pode levar tempo, mas significa que vocês estão no bom caminho e estão a sair de uma situação difícil e vão conseguir ultrapassá-la sim. E é uma saída lenta, mas fácil. Portanto, é algo que vocês devem ficar entusiasmados com isso, é uma boa previsão, é uma boa ajuda, o que significa que se estão numa situação difícil, esta semana vão começar a sair dela. Relativamente à carta dos anjos que vos saiu para esta semana, o conselho tem a ver com trabalho em part-time. Eu vou colocar aqui então as letras mais pequenas para vos conseguir mostrar, mas as letras mais pequenas o que nos estão a dizer é: pode lançar a sua carreira de sonho em part-time enquanto mantém outro emprego para pagar as contas. Em breve a sua carreira de sonho vai descolar e ser um apoio total.
Para quem é que eu acho que isto justifica muito, mas mesmo muito? Para aquelas pessoas que entram em contacto comigo e que me dizem que ou tiraram já 2 ou 3 níveis de Reiki, ou que fizeram um curso de tarô, ou que fizeram um curso numa terapia holística, querem começar a trabalhar nesta área e não sabem como. Vocês não têm necessariamente que começar logo a trabalhar em full time. Nem todos nós fazemos isso. Portanto, muitas vezes nós temos um trabalho chamado normal, por assim dizer, e depois vamos pouco a pouco começando a integrar em part-time essa parte do nosso sonho, daquilo que nós queremos fazer, até se transformar no nosso trabalho em full-time. Nem todas as pessoas nasceram também para fazer determinados trabalhos em full-time, mas posso-vos garantir que nem eu própria passei automaticamente a fazer isto todos os dias da semana. Portanto, eu tive um período de passagem em que eu tinha um trabalho mais convencional. Eu cheguei a trabalhar 8 anos na indústria farmacêutica. Eu também trabalhei como psicóloga na Polícia de Segurança Pública, na PSP, no Comando Distrital de Setúbal, e fui fazendo a minha passagem aqui para o mundo esotérico, para a leitura do tarô, para trabalhar com cristais e tudo isto de uma forma faseada, portanto em part-time inicialmente. Portanto, seja uma questão de ser algo a nível esotérico, seja outro sonho que tenham, não é vergonha nenhuma não conseguirem trabalhar logo a 100% naquilo que mais desejam. Podem começar aos poucos, podem ir devagarinho e depois podem ir evoluindo a partir daí. Não se deixem abater se as coisas não acontecerem logo a 100%. Aproveitem esta semana ao estarem a sair das dificuldades e comecem a lutar pelos vossos sonhos, mesmo que seja apenas em part-time. E passamos agora para todos os nativos de Aquário. E Aquário esta semana tem direito a uma previsão de tarô com um arcano maior. E o arcano maior é o arcano do Imperador. Eu vou-vos mostrar aqui o Imperador. O Imperador é um homem mais maduro, é um homem forte, é um homem de comando, um homem de liderança, é um homem que sabe aquilo que deve ser feito. É uma pessoa que tem também bastante sabedoria. Eu vou colocar a carta aqui um pouco mais perto para que possam ver bem. Portanto, este homem basicamente é alguém que tem a convicção e a habilidade de executar planos, de executar ideias. É uma pessoa que consegue ter uma visão geral dos problemas, uma visão geral das determinadas situações que lhe vão aparecer à frente. O que é que isto significa verdadeiramente para vocês, sem eu estar aqui a falar sobre a carta? Significa que esta semana, perante qualquer situação que os aquários vão encontrar, vocês vão ter a capacidade e a maturidade de saber resolver a situação com estabilidade, também com controle e com comando da situação. Ou seja, vocês não se vão perder no meio de tudo aquilo que vai acontecer. Vocês vão conseguir ter controle, vão conseguir ter comando. E isso é muito importante. Portanto, esta carta não poderia ser mais positiva para os aquarianos esta semana. Relativamente à vossa mensagem dos anjos, relativamente àquilo que os anjos vos querem transmitir, corte os votos de pobreza. Eu digo isto muitas vezes, até mesmo cá em casa, ao meu companheiro. Eu digo isto imensas vezes porque a maneira como ele fala muitas vezes fala de uma forma ligada à pobreza, por assim dizer. Eu não quero entrar em detalhes, mas há certos comentários que ele faz que não são positivos. E porquê? Porque o universo ouve as nossas palavras e as nossas palavras depois, quando são ouvidas pelo universo, podem ser mal entendidas, podem ser mal interpretadas e isso não é positivo. Mas eu vou aqui chegar mais à frente então, as letras pequeninas, para tentar ler-vos aqui um pouco ao contrário o que está aí escrito. E diz o seguinte: bem amado, não precisa de sofrer nem de se sacrificar. Mantenha a intenção de desfazer qualquer voto de pobreza ou abnegação que possa ter feito, consciente ou inconscientemente, em qualquer vida. Ao fazê-lo, todos os efeitos destes votos serão eliminados para todos os envolvidos em todas as dimensões do tempo.
Porquê é que a carta está a dizer isto desta forma? Porque imaginem, vocês numa vida anterior, imaginem que eram um padre, ou imaginem que eram uma freira, e imaginem que tinham feito um voto de pobreza. E agora, nesta vida cá, vocês poderão, a nível kármico, estar ainda associados a isso. Portanto, devem tentar cortar os votos de pobreza que foram feitos nas vidas anteriores, porque nesta vida não vos interessa ter esse voto de pobreza aqui. E isso é possível fazer. Aliás, se vocês fizerem com a ajuda de Saint Germain, se quiserem eu depois até posso fazer um vídeo a explicar como é que vocês podem cortar os votos kármicos que fizeram em vidas anteriores, porque isso é possível de cortar, vocês não precisam de andar a carregar karmas de outras vidas nesta vida até ao fim desta vida. Isso é possível ser feito, mas tenham também cuidado com as palavras que utilizam e a maneira como falam. Se vocês pensarem que nunca vão ter dinheiro suficiente, vocês nunca vão ter dinheiro suficiente. Se vocês pensarem que nunca conseguirão poupar, vocês nunca conseguirão poupar. Portanto, utilizem a sabedoria do Imperador esta semana e tentem pensar de uma forma diferente. Ganhem aqui com esta força, esta sabedoria, esta coragem que este Imperador tem e contrariem esses votos de pobreza, contrariem essa mania de se mandarem um pouco abaixo. Não o façam, aquarianos. Vocês não precisam de o fazer e ninguém é obrigado a viver com votos que foram feitos em vidas anteriores, das quais a maior parte de nós nem sequer nos lembramos. E agora vamos passar para peixes, para o signo de peixes. E peixes esta semana tem como previsão de tarô, como carta de tarô, o King of Cups. Ou seja, o rei de copas ou o rei de cálices, por assim dizer. E o que é que esta carta significa ou representa? Geralmente está a falar de alguém que tem uma compaixão muito grande e um entendimento muito grande também. Estamos a falar também de uma pessoa que já teve sucesso em muitas coisas que fez ao longo da vida e que conseguiu encontrar a sua paz e o seu contentamento. É também uma pessoa que ajuda e que é muito bondosa para com os outros. Ou seja, esta carta esta semana significa que todos vocês, os piscianos, por assim dizer, são pessoas que esta semana poderão conseguir encontrar a paz, poderão conseguir ajudar os outros. Já passaram por muitas dificuldades na vossa vida, mas essas dificuldades trouxeram-vos crescimento espiritual. E esta semana podem utilizar esse crescimento também para ajudar os outros. Relativamente à mensagem dos anjos para esta semana, se tínhamos, por exemplo, os aquarianos a cortar votos de pobreza, temos um conselho para vocês que é serem consumidores conscientes. O que é que isto quer dizer? Eu vou aqui aproximar então da câmera para vocês poderem ler as letras mais pequenas e eu tentar lê-las também ao contrário, mas o consumidor consciente diz: tem o poder de curar e ajudar o mundo com a sua decisão de comprar apenas produtos e serviços éticos e amigos do ambiente. Enquanto consumidor consciente, escolhe investir em artigos biológicos e de comércio justo. Tem uma vida simples e compra apenas aquilo que precisa. Ou seja, a mensagem que vos está a ser passada esta semana, meus queridos nativos de peixes, é, por exemplo, tentarem adquirir produtos biológicos, é, por exemplo, em vez de comprarem em grandes áreas comerciais, por que não tentar ajudar o comércio local que tanto precisa de ajuda, porque as grandes corporações estão a conseguir destruí-los? Por que não comprar as coisas de uma forma mais consciente, ou seja, fazer uma compra, mas saber que ao fazer aquela compra também estão a ajudar alguém ao mesmo tempo, ou estão pelo menos a ajudar o planeta. No caso dos vegetarianos ou dos veganos, os vegetarianos e os veganos já estão um pouco mais habituados a isto, porque geralmente nós escolhemos determinados produtos que vêm de determinados produtores também, tentamos ser um pouco mais amigos do ambiente e é essa a mensagem. Ou seja, a mensagem para esta semana é:
de uma pessoa que já passou por muito, mas que por já ter passado por muito também ganhou paz interior, ganhou sabedoria, ganhou a capacidade de ajudar os outros e que se calhar também pode aqui fazer um consumo um pouco mais consciente e poder ajudar o comércio local, poder ajudar determinados produtores e, acima de tudo, tentar ajudar o nosso meio ambiente, o nosso planeta, que tanto precisa da nossa ajuda para que não se desfaça e para que todos nós possamos deixar uma geração bonita, um legado bonito aos nossos filhos, aos nossos netos, a todos aqueles que estão ainda por chegar, porque este mundo não é só nosso, este mundo está-nos emprestado, mas pertence também a outros seres e pertence aos nossos futuros filhos, aos nossos futuros netos e pertence também aos animais e aos outros seres que aqui estão. E é esta a mensagem importante para peixes esta semana. Comprem de forma consciente. E pronto, eram estas as informações que eu tinha para dar esta semana. Já sabem, se quiserem entrar em contacto comigo, eu dou todos os dias consultas tarot no site da wengo.pt, a Wengo Portugal, mas também dou consultas privadas. Neste momento as consultas presenciais estão um pouco mais difíceis de serem marcadas, eu penso que só a partir de fevereiro, mas neste momento conseguem ter consultas privadas por telefone, por Skype, por chat ou por mail comigo. Tem também aquelas promoções que eu vos falei no início. Para além disso, podem entrar em contacto através do e-mail que vai passar aqui em baixo, poderdocosmos, tudo pegado, @gmail.com, ou através também do número de telemóvel que vos vai aparecer aqui. Eu geralmente tenho este telemóvel em silêncio, portanto convém mais enviarem o SMS e dizerem o que pretendem no SMS para eu depois dar resposta, porque eu geralmente não ouço esse telefone, ou porque estou a gravar vídeos, ou porque estou em consulta e ele acaba por estar com o som desligado. Também podem entrar em contacto comigo através da página do Poder do Cosmos no Facebook ou através do grupo do Poder do Cosmos também no Facebook. Espero que tenham gostado deste vídeo. Quinta-feira vai haver mais um lançamento de um vídeo, desta vez sobre um salmo muito importante para mim. Espero que tenham todos gostado da informação que eu vos passei aqui. Eu sei que estes vídeos andam mais longos, mas vocês podem sempre ir à descrição e ver em que minuto é que eu falo sobre o vosso signo em particular. Desde já quero desejar a todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê e muito obrigada por me terem ouvido.